chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Capítulo 1, estamos chegando no final do primeiro capítulo, versículo 21 ao 34 nós vamos ler hoje. O tema da nossa série é Conhecendo o Nosso Rei e a Sua Cruz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do rei. Diz assim o texto: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prendernos? Bem sei quem és o santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com João e Tiago diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou. Passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta dele. E ele curou muitos doentes, todas as sortes de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Que interessante isso. Sabiam quem ele era. Marcos parece nesse momento que ele tem uma responsabilidade, um desejo, uma vontade muito grande de mostrar a autoridade do rei. O livro de Marcos é um livro onde nós temos muitas ações de Jesus. Ele mostra quem é Jesus através das atitudes, através daqueles que ele cura, através dos atos e feitos que ele faz. Parece que Marcos, ele tem poucos discursos de Jesus e muitos momentos de Jesus em ação. E é a primeira vez que a palavra autoridade aparece no livro. Não se esqueça que antes desse relato, Marcos relatou que Jesus havia chamado André, Simão, João, Tiago, para que deixassem o barco, deixassem as redes. Foi o tema da semana passada. E eles então passam a seguir a Jesus Cristo. Eles estavam ali enxergando um Jesus que falava com uma autoridade que os escribas não tinham. Eles conheciam o que falavam os escribas e os doutores da lei. Eles sabiam dos discursos destes homens, mas Jesus falava com uma autoridade diferente. A palavra autoridade aqui é a palavra exousia, do grego. É o poder de escolher, a liberdade de fazer como se quer, licença ou permissão, poder físico e mental. Habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. O poder da influência, do direito, um privilégio, poder de reger, governar, dentre muitos outros sentidos, nessa mesma direção. Ele tinha essa autoridade. Mas o interessante é que esse prefixo ex, de exousia, tem um significado de origem. Por isso essa palavra e essa autoridade de Jesus é algo derivado de uma fonte original. Jesus não tinha uma autoridade derivada, ele tinha uma autoridade original. Não é a autoridade de alguém que estudou um assunto e explica aquele assunto. Pode ser que você faça o pão para a próxima ceia. A irmã faz o pão, traz o pão aí para a nossa ceia.
Alguém estude, deguste e possa explicar muito bem que tipo de pão é. Outra coisa é você que fez o pão dizer exatamente como você fez. Você ouve uma canção, né? Como Silveira falou hoje aqui, a canção tão legal. A Nat King Cole também, mas essa música não é do Charlie Chaplin? É, né? Smile, muito bonita a canção. A gente vai ler a letra, pô, que coisa fantástica, que legal essa música. Fala tantas coisas, mais legal ainda do que você estudar ou ouvir alguém que é um conhecedor dessas composições dos anos 40, 50, do jazz americano, é você poder conversar com quem fez a música. O que estava na tua cabeça quando você fez? O que você pensava quando você escreveu esse verso? Uma coisa é você conhecer a autoridade de alguém que estuda o assunto. O outro é você conhecer a autoridade de quem é a origem do assunto. Uma coisa é você entender o comportamento humano, estudar o comportamento humano e ver alguém discorrer e falar sobre o comportamento humano. Outra é você ouvir falar aquele que criou o ser humano, falando sobre ele. Por isso o povo ficava boquiaberto, porque Jesus falava com uma autoridade não derivada, não igual dos escribas, não igual dos estudiosos da lei, mas como alguém que compreendia. Quando Jesus falava, era como se alguém falasse da vida deles. Meu Deus, ele fala tudo o que eu sinto, ele fala tudo o que eu penso, parece que ele conhece a minha história, parece que ele conhece a minha vida. Ele é a sua vida, ele é a sua existência. Ele é a origem, Ele é a fonte de tudo que somos. Ali diante deles estava o verbo de Deus, o logos de Deus, o conceito de vida, todo o entendimento, toda a inteligência, toda a razão, todo o sentimento, todo o amor, toda a justiça. A plenitude de Deus em essência feito carne diante deles. Eles estavam se encontrando com o Deus que eles ouviam falar. Mas agora podiam vê-lo e podiam compreender profundamente com a autoridade de quem é a origem de todas as coisas. Marcos demonstra aqui milagres que Jesus fez. Ele entra ali num lugar, na sinagoga, e um espírito imundo é expulso, e Jesus liberta um homem, entra na casa da sogra de Pedro, só de pegar na sua mão, ela é curada e a febre sai da vida dela. Que coisa incrível. Marcos tem preocupação de demonstrar a autoridade de Jesus sobre essas coisas. Depois ele diz que a cidade inteira vem ali à porta e ele expele demônios, ele cura enfermidades, ele demonstra a sua autoridade, ele está acima. Coisas que eles não estavam habituados a ver, uma autoridade que não lhes era comum, nem no que ele falava, nem tampouco no que fazia. Ali estava alguém que tinha o poder original da criação. E me parece que Marcos se preocupa em demonstrar isso, porque homens largaram a rede, largaram o barco, largaram tudo para segui-lo. Estavam seguindo alguém que tinha grande autoridade. Nós precisamos entender a autoridade de Jesus Cristo para segui-lo. O primeiro ponto, primeira observação aqui na nossa primeira parada, é que você e eu precisamos entender a autoridade de Jesus Cristo. Aquele que criou todas as coisas, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele tem uma pré-existência, antes de tudo que existe, Ele é o primogênito da criação. Todo poder lhe foi dado nos céus e na terra. Ele vem em carne como eu e você, é arrancado da nossa existência violentamente. No momento da cruz, ele ouve coisas terríveis. Já que você é o Filho de Deus, por que você não desce daí, não se salva? E um ladrão ao seu lado diz, já que você é o Filho de Deus, salva você e salva a gente também. Na sua agonia, no Getsêmani, ele fala, Pai, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Alguém que abre mão nesse momento da sua autoridade, do seu poder sobre a vida e a morte. Ele ressuscitou pessoas, para que fosse o Cordeiro de Deus, no meu lugar e no seu. Ele é a verdadeira vida. Nós entendemos qual é a autoridade de Jesus Cristo, do Deus que entra na existência das suas criaturas, para demonstrar o que é a vida e demonstrar qual é a sustentação da sua vida.
do Deus que nós não podemos compreender, da graça que não podemos mensurar, da misericórdia que não conseguimos pegar, do amor que não conseguimos entender. É por isso que nós o seguimos. Sabe por que você é um seguidor de Jesus Cristo, ou por que você deve ser? Porque você reconhece nele a autoridade do Filho de Deus. A autoridade daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, se humilhou para ser como um de nós e morrer a morte de cruz para ocupar o nosso lugar e nos dar vida. Se revelou através de Cristo, o Senhor, para que o homem o conhecesse. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Está escrito em Hebreus, os profetas falaram em outras épocas, de muitas formas, de muitas maneiras, aos nossos pais pelos profetas, mas agora a gente vê Jesus diante de nós, Ele é o Senhor, Ele é o Deus diante de nós. Ele sente, Ele fala, Ele tem algo que a gente tem que seguir. Essa tem que ser uma convicção muito forte para mim e para você. Muita gente pode ter muitos motivos para ter uma religião qualquer. Muitas pessoas podem procurar motivos. Essa semana, trocando de canal, eu vi um programa e a pessoa que estava ali dizendo, o pastor ou sei lá o quê, convidava as pessoas para irem num determinado culto, que ia ser um culto muito especial, e chamava uma matéria dizendo, veja esses resultados. Tipo Herbalife. Tipo aquela negócio que frita com o vento. Air fry. Veja esses resultados. A batata sequinha, sem gordura. E é engraçado porque as pessoas diziam os resultados. Eu estava assim, fiquei assim, e não sei o quê. E a chamada do dito pastor era, veja esses resultados. O que nós estamos procurando? Opa, aqui tem resultado. Isso aqui é legal. Aí alguém diz, aqui também tem resultado. Ou lá também tem resultado, ali também. Quanto custa aí o resultado? Ó, tem uma promoção lá do resultado. Tem várias maneiras de fazer uma chapinha em casa. Veja esses resultados. E eu falei, Senhor, eu queria seguir o Senhor e não os resultados. Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, porque qualquer outra coisa Deus vai nos acrescentar. Seguimos a Jesus porque reconhecemos a autoridade. A segunda coisa importante que observo e que a gente aprende nesse momento é que nós o seguimos e devemos a Ele uma obediência. Aqueles discípulos largaram o barco, largaram tudo, e Marcos demonstra a autoridade de Jesus Cristo, e eles se submeteram àquilo. Nós nos submetemos a Deus e não o contrário. Uma coisa muito importante na tua caminhada com Jesus Cristo é que você submete a tua vontade à vontade dEle, e não o contrário. Somos nós quem perguntamos a Deus para onde o Senhor quer que a gente vá, e não Ele que pergunta para nós para onde você quer que eu te leve. Essa é uma questão de senhorio e de servidão, de quem é o cabeça, e de quem é senhor, e de quem é servo. E é isso que deve nos aproximar dele. Nós não temos a menor ideia de onde ele vai. A gente não sabe para que caminho vai Jesus. Aqueles homens largaram o barco, mas eles não imaginavam talvez tudo o que fosse acontecer. Não podiam imaginar que Jesus iria sofrer, morrer, ressuscitar. Aliás, quando Jesus começou a dizer que era devido ir a Jerusalém, ser perseguido pelos anciãos, ser entregue nas mãos dos homens, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia, Pedro repreendeu, falou, Jesus, vem cá, deixa eu bater um papo com você. Para com esse negócio, vou fazer uma cura interior em você, Jesus, deixa eu te repreender que você não está entendendo. Esse negócio de você falar que vai morrer, não é bem assim. Jesus chegou e mandou um arreda Satanás. Porque você só cogita das coisas dos homens e não cogita das coisas de Deus. Eles não tinham muita ideia do que iria acontecer. Nós também não. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã de manhã. Nós não sabemos o que vai acontecer
quando a gente passar por aquela porta. Mas nós discutimos com Deus. Achamos que sabemos. E quando a coisa não está muito legal ao nosso redor, a gente começa a argumentar. Mas Senhor, peraí, porque o Senhor, eu quero saber, eu quero entender. Nossos filhos são assim. O filho faz não sei o que aí para o pai. Por quê? Na sua casa tem algum desse modelo? Na minha casa eu tenho 3 desse modelo. O mesmo modelo são os que eu tenho. Eu posso fazer tal coisa, pai? Não, não pode. Por que não? Eu lembro que eles assistiam o Castelo Rá-Tim-Bum. Alguém já viu o Castelo Rá-Tim-Bum? Quero saber por quê. Quero saber por quê. Quer saber por quê? Tudo por quê? Por quê? Por quê? Tudo é por quê. Se você pergunta por quê, e alguém te explica por que é melhor, e você fala, então eu vou fazer. Então você não obedeceu. Você foi sábio. Você compreendeu e fez. Isso não é obediência. Quando alguém diz para você, vai e faça isso. Não, mas eu só faço se você me explicar o porquê. Aí a pessoa explica, não precisa de mandar, já entendi, eu vou e faço. Isso não é obediência. E nós às vezes argumentamos com Deus, como se nós, que não enxergamos nenhum palmo à frente do nariz, no meu caso é uma distância considerável, a gente quer achar que podemos argumentar com Deus. Deus mandou a gente por aquele caminho, mas Senhor, desce aqui, vamos bater um papo, o senhor não acha... Como se nós tivéssemos condições de enxergar um pouco mais adiante para poder argumentar e discutir com Deus. Aliás, Pedro, foi isso que aconteceu com ele. Jesus perguntou o que os homens pensam de mim, e eles disseram, um acha que o senhor é profeta, o outro acha que o senhor é Elias que ressuscitou, e vocês, o que vocês pensam? Aí Pedro veio, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aê, Simão Barjonas, parabéns. Não foi a carne e o sangue que te revelaram, foi o Espírito de Deus, acertou na mosca, ponto para você, Pedro. Aí Pedro já se encheu, né, mano? Eu sou o cara, para os outros 11, olha lá, quando quiser alguma coisa, fala comigo que eu peço para ele. Pede para Pedro que ele atende, aqueles negócios, começou a colocar outro intermediário. Aí quando Jesus disse que iria morrer e queria ser crucificado, o pessoal, ele vai morrer? Relaxa, deixa eu conversar com ele que ele não está legal. Aí ele foi querer repreender Jesus, você não vai morrer. Arreda, Satanás. O que você está pensando que você é? Menos, Pedro, menos. Quando eu disse que não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito, é porque a tua cabeça gorda nunca ia conseguir imaginar isso. Só foi Deus que te falou mesmo, só pode ter sido. Você não teria capacidade para isso. Você está se achando. Nós somos assim. Achamos que devemos argumentar com Deus. Você mesmo, pode ser que esteja passando um momento da tua vida que você entende o que tem que fazer, mas fica argumentando com Deus para não fazer o que você sabe que precisa fazer. Porque você acha que pode negociar com Deus politicamente, um pouco para cá, um pouco para lá, para você fazer aquilo que você quer fazer. Sai do barco, olha a autoridade de Cristo e siga-o. Vinde após mim, siga-o. Obedecer não é compreender, obedecer é um estado de submissão, aonde eu sei que Cristo está me levando para um lugar melhor. Eu já contei aqui que quando eu morava no Rio uma vez, o Guilherme era bem pequenininho, a gente foi para uma festa de aniversário. Festa de aniversário é incrível andar com as crianças, agora eles são grandes, né? Mas quando eram pequenos, eles não brigavam no banco de trás, para quem ia sentar no meio, nem para quem ia sentar na janela, não ficavam fazendo futrica um com o outro, nem cutucando um ao outro. Por quê? Estavam arrumadinhos para ir para um aniversário. Piscina de bolinha, pula-pula, escorregador, lanche à vontade, Coca-Cola, refrigerante, fliperama sem ficha. O negócio é o paraíso. E eles felizes lá atrás, vai ter não sei o que, e eu dirigindo e a Blanche do lado. E eles só ficam perguntando, falta muito, pai, falta muito, mas eles não sabem se a gente está no caminho certo, não sabem nem se é aniversário. Aí eu brinquei com ela assim, já pensou se a gente parasse num pronto-socorro para dar um Bezetacil em cada um? Surpresa! Pai, cadê a piscina de bolinha? Abaixa a calça e mostra as bolinhas, que você vai ver o que você vai levar. Judiação, né, irmão? Fala a verdade. É uma judiação. Pai, o senhor falou que era aniversário, eu me troquei. Fica quieto e lá vem Benzetacil ou alguma vacina. Dá dó, não dá? Dá dó. Eles não sabem o que vai acontecer. Eu pego a chave do carro, o Floquinho vem pulando. Ele acha que eu vou levar ele. Ele não sabe, não vai ficar. A gente não sabe.
Aí nesse caminho eu falei para a Blanche assim, engraçado, a nossa vida com Deus é assim. Ele chama e a gente se arruma. E a gente vai. Eu não sei se o caminho está certo. Às vezes eu pergunto se vai demorar. Mas eu nunca vou pensar que Ele está me levando para tomar uma injeção. Ele está me levando para o aniversário. Eu confio nele. Ele é meu Senhor. É assim que nós confiamos em Deus. Ou teu filho de 4, 5 anos fica, ô pai, por que você não pega a marginal em vez de o senhor ir aqui por dentro? É assim? Pai, o minhocão vai estar cheio, vamos por baixo. Mas filho, é a boca do lixo. Relax, eu conheço umas quebradas. Ele tem 5 anos de idade, pô. Ele tem 5 anos de idade. É assim que nós somos diante de Deus. E nós queremos argumentar. E aí vem alguém e diz, veja esses resultados. 011 14 06, ligue agora. Facas guinso, meias vivarina. Alguém já perguntou para você que as facas guinso cortava tudo e as meias vivarina nunca rasgavam. Será que a faca guinso cortava a meia vivarina? Isso eles... Nunca ninguém fez esse teste, não é verdade? É engraçado essas coisas, viu? Obediência requer uma certeza da autoridade de Deus. O que está acontecendo com você? Você sabe o que Deus quer. Você sabe o que é certo e o que é errado. Por que você está argumentando ainda para fazer o que é certo? Porque você ainda está titubeando em fazer aquilo que você sabe que é o caminho correto. De um cara, de uma mulher que anda com Deus. Então vai, obedeça, sai do barco, reconheça a autoridade do Filho de Deus. Nesse livro, Tim Keller cita um autor chamado George MacDonald, em um dos seus livros, que tem uma frase muito legal, que diz assim, o segredo da vida e do crescimento não está em imaginar e planejar, mas em cumprir corretamente com o dever de cada momento. E que venha, não o que se deseja, porque isso não existe, mas o que o pensamento eterno deseja para cada um de nós, e planejou para cada um de nós, desde o início. E depois ele ainda diz, você estará morto enquanto se recusar a morrer. Jesus nos chama para uma autoanulação. João disse, importa que eu diminua e que Ele cresça, que Cristo cresça. Ficamos preocupados com o amanhã e não conseguimos viver o hoje. Ficamos ansiosos com o que vai acontecer depois e não ficamos preocupados com o que está acontecendo agora com a gente. Temos a síndrome do pensamento acelerado, que o Dr. Darcy sempre fala para a gente. Você fica pensando na frente o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, e é um roubo. Você está sendo assaltado, você não está olhando o que está acontecendo hoje. Está certo que a nossa vida também diz respeito aos nossos planos, nosso planejamento de vida, está correto, mas cuidado, para você não achar que as rédeas do futuro estão apenas nas tuas mãos. Você deixou o barco, você deixou a rede. Deus tem um caminho para você, creia nele, confie, olhe para a sua autoridade. Se entregue, conheça um pouco mais o Deus a quem você crê. A gente sempre quer adivinhar o futuro. Meu Deus, a gente daria tudo para saber o futuro. Talvez seja por isso que a gente tem tanta gente procurando cartomante, bola de cristal. Se eu fosse você e tivesse um cérebro, né? Bate na bola de cristal, está com mau contato. E a gente fica preocupado, o que vai ser amanhã. Procuramos o irmão que é profeta. E que tem mesmo um dom de Deus, para ver se ele descobre alguma coisa mais à frente que me ajude. E às vezes achamos que isso é fé e está misturado com ansiedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é fé? Acreditar no dom que revela o amanhã? Ou crer em Deus que eu posso dar o passo mesmo sem saber o que vai ser amanhã? Me responda o que é fé. Fé é ter certeza que o profeta revela o que vai acontecer comigo o mês que vem? Ou fé é ter certeza em Deus que eu posso entrar no mês que vem porque Ele é o Senhor que me guarda?
Acho que a gente mistura a nossa loucura de ansiedade, a nossa paranoia de querer saber tudo, e dizemos que isso é fé, e jogamos nas costas de um terceiro para que ele venha e nos diga. E eu vou dizer a você que eu creio que Deus fala, e eu creio que Deus nos avisa, eu creio que Deus age, não tem nenhum problema com isso. O problema é a nossa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não devia estar pregando isso, eu devia estar aí sentado ouvindo isso, porque eu sou um cara ansioso. Alguém pode me ajudar nessa hora? Porque nós queremos ficar descobrindo o que vai acontecer. Olha para os lírios no campo, não tecem, não fiam, mas Salomão, em toda a sua glória, nunca se vestiu como um deles. Olha para as aves do céu, eles não plantam, eles não colhem, mas Deus os alimenta. Homens de pouca fé. Lança o teu fardo sobre o Senhor, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nós sempre queremos saber o que vai ser, porque não conhecemos a autoridade do nosso Rei. Jesus tem autoridade no que Ele diz e no que Ele faz. Quando Ele nos chama a caminhar com Ele, Ele vai apagando o caminho que fica para trás e não tem volta. As decisões do momento são as decisões que o nosso coração quebrantado e transformado pela palavra de Deus deve tomar. Deixamos o barco, deixamos a rede e andamos no caminho de Cristo. Às vezes é escuro e você não sabe para onde vai, mas o que Jesus nos pede foi exatamente o que Ele fez, porque Ele também deixou para trás a sua glória, Ele também deixou para trás aquilo que tinha na eternidade, para ser como um de nós e ser ceifado dessa terra violentamente. Ele também abriu mão, e mesmo vivendo nessa terra, se reúne com os seus discípulos e diz: é a última vez que a gente come essa ceia juntos, a não ser a próxima lá no reino do meu Pai, porque eu vou ser tirado daqui. Ele também soube o que é deixar para trás e seguir em frente. Será que o que está faltando na tua vida não é deixar algumas coisas para trás e seguir em frente? Será que você não está tão preocupado com o que aconteceu no passado, com tanta ansiedade do que vai acontecer no futuro, que você nem sabe quem você é e nem o que você está vivendo? Será que você não está precisando hoje reconhecer a autoridade do Filho de Deus e dizer: Senhor, eu vou te seguir? É assim que o Senhor diz, então é assim que eu vou viver. Eu não preciso de explicações, eu só preciso de colocar minha vida nas tuas mãos. Eu não quero argumentar com o Senhor, eu quero seguir em frente. Meu irmão, você está numa roubada? Sai disso. Você sabe que está errado, sai disso. Você está no meio de dois caminhos, você está tentado a ir por um que você sabe que não é legal, você está procurando versículos que tentem de algum jeito explicar que o pecado não é pecado. Para com isso. Faça a tua decisão segura, opte pelo caminho de Deus, reconheça a autoridade daquele que fala como nenhum escriba falou, daquele que toca e cura, daquele que tinha toda a autoridade e abriu mão para morrer por mim e por você. Seguir a Jesus Cristo é abrir mão da nossa vontade, porque Ele mesmo disse: Pai, se possível, passa de mim o cálice, mas seja feita a tua vontade, que aconteça aquilo que o Senhor quer e não aquilo que eu quero. É assim que a gente precisa ser, é assim que a gente precisa viver, reconhecendo a autoridade do nosso Rei. Ele sabe o que está fazendo. Dá medo. A gente nunca passou por isso. As nossas bases de segurança, onde a gente se agarra, a gente tem que largar algumas delas. Eu vou ter que dar um passo dizendo: eu vou confiar no que está escrito, no que o Senhor falou. Eu nunca fiz isso, hein? E Deus, eu sei, você nunca me seguiu de verdade. Senhor, mas o que vai ser de mim? Eu sempre tive o controle de tudo.
Mas agora você não vai ter o controle. Agora eu vou ter o controle. Eu acho que isso é conversão. Essa é a decisão. Isso é ser cristão. É fazer a vontade dele. O Espírito milita contra a carne, Gálatas 5,17. A carne contra o Espírito são opostos entre si. Para que não façamos aquilo que é o nosso querer diante de Deus, mas aquilo que a carne quer. Vença isso. E reconheça a autoridade do nosso Rei. E quando você disser, eu sigo a Jesus Cristo, é porque eu reconheço a autoridade dele. As pessoas vão querer te perguntar, mostre meus resultados. Eu tenho muita coisa para contar. Tenho muita coisa para dizer que Deus fez na minha vida. Tem muitos milagres para mostrar que Deus fez. Mas andar com Ele todo dia é mais apaixonante do que olhar as coisas que Ele fez. Eu sempre digo isso. Consigo me lembrar de vários natais, aniversários, o relógio Timex, que eles colocavam na roda do Copersucar, no comercial do Emerson Fittipaldi, e ele dava uma volta em Interlagos e o relógio continuava funcionando. Lembra? Meu pai me deu um daquele. A Caloi 10. Sabe lá o que é o caminhão do Mapping parar na sua porta com uma Caloi 10? Para aí, pô. Caminhão do Mapping. Autorama. Não tem coisa mais legal do que um moleque ter um Autorama. Eu ganhei o Autorama. Primeiro mocassim, a gente jamais esquece. Eu só usava conga, bamba cabeção, que chute. Aí pintou um Olímpicos. Depois veio o primeiro Nike. Meu Deus, meu pai foi para o Paraguai e trouxe um Nike. Muito legal. Nunca vou esquecer da primeira calça Levi's. Era só a calça do Bruno. O Bruno era um cara que tinha uma banca na feira. E minha mãe comprava roupa pra gente na feira. O ruim não é comprar roupa na feira. O ruim é experimentar a roupa na feira. E mãe é mãe, todas são iguais. Faz uma cabaninha aqui, põe a calça. Pô, mãe, que cabaninha? Passa um colega meu aqui no meio da rua. Eu moro aqui em cima, mano. Eu me lembro de muitos fatos pontuais que eu tenho na memória de coisas que o meu pai fez, de coisas que ele me deu. Mas eu trocaria todas elas para ter ele vivo mais alguns dias, para jogar a conversa fora, para assistir jogo do Palmeiras e ficar xingando o nosso time que é ruim. Quero agradecer aos irmãos corintianos pela misericórdia que tiveram conosco e ao nosso goleiro que Deus inspirou. Ele, meu tio italiano, xingando o jogador, o técnico, sempre com palavrões em italiano. De comer uma macarronada. Sabe, a vida com ele foi mais legal do que as coisas que ele fez. Deus é melhor do que as coisas que ele faz. A gente corre atrás de resultados, porque a gente é doido. Andar com Deus todo dia, sentir a presença dEle todo dia, é mais legal do que ver as coisas que Ele faz. É muito bom o que Ele faz, oramos para que Ele faça, e Ele faz porque Ele é bom e misericordioso. Mas eu não posso esquecer da autoridade que Ele tem. Uma vez eu vi um programa, eu vou encerrar porque eu falo muito, e que os cientistas diziam que o nosso universo é cheio de sons. Sons que ecoam, porque o som é uma onda mecânica, que uma molécula que vibra uma certa frequência bate na outra e chega no teu ouvido, no teu tímpano. E os sons, eles ecoam pelo universo, e o universo está cheio de sons, de épocas, de eras passadas, que estão ecoando e não param nunca. E até, isso faz tempo, um programa de televisão que tinham sensores e microfones para captar barulhos de outras épocas da humanidade, e que estão ecoando. Eu fiquei olhando aquilo, eu falei, não sei se isso aí é verdade, mas uma coisa eu sei, a gente ora e fala, Deus fala comigo, Deus não para. Se tem uma coisa que ecoa, e que não para, e que é viva, é o verbo, é o logos de Deus.
Ele fala toda hora, Ele está falando agora, Ele fala até quando eu prego, inclusive, até quando eu prego, Deus também fala, mas Ele fala em qualquer lugar, Ele fala com a música do Nat King Cole, Ele fala com o comercial da menininha que chora, Ele fala com o filme do Mazzaropi, Ele fala com uma cena que você vê na rua, Ele fala com uma pessoa que atravessa na tua frente, e com uma sabedoria chinesa que veio dentro do biscoitinho que você comeu no restaurante, antes do yakisoba. Ele fala com um amigo, Ele fala pela tua mãe que te dá um conselho, e aquilo bate na tua cabeça. Ele fala com um filme que você assiste, Ele fala com a novela que você está vendo, porque o verbo de Deus está aqui, porque o universo existe nele, nele subsiste, Ele é tudo, Ele é a vida, Ele é a nossa vida. Nós padronizamos a nossa relação com Ele e dizemos, cadê os resultados? E Ele está aqui. Você vai dormir, Ele está falando com você. Se você fechar os seus olhos e falar, Deus, Ele está falando com você. Se você abrir a Bíblia, Ele vai estar falando com você. Se você colocar uma música da Shirley Carvalhales, Ele vai falar com você. Até com as Ada Damares, Ele ia... Fala, vai, tá bom, fala. Mas fala também. Fala pelo Roberto Carlos. Ele fala, porque Deus não patenteou a movimentação do seu espírito. Deus não é evangélico, Ele é Senhor. Eu tenho que olhar para a autoridade desse Deus e falar, Deus, eu vou te seguir. Deus, eu vou andar com você. Onde você está indo? Eu não sei. Que caminho é esse? Sei lá. Você está louco de entrar aí? É que o Messias está indo para lá, eu tenho que ir com ele. Ele vai para a cruz. Vou também, fazer o quê? Ele está andando na água, vamos que vamos. O fundo Ele me levanta. Mas Ele vai para a glória, eu também vou. Que Deus te abençoe. E nos abençoe a olhar para a autoridade desse rei e segui-lo.